Paz de Deus, irmãos, e bem-vindo a esse canal. Meu nome é Raquel. Hoje eu tô aqui trabalhando para o Pai e vou entregar uma mensagem direto do coração de Cristo para vocês. Ao longo da nossa jornada cristã, em algum momento, o Senhor Deus pode querer nos entregar uma direção no particular, totalmente coerente com a palavra dele, nada contraditório. Mas possa ser que durante esse tempo, a qual ele te entregou uma direção e você precisa seguir, você na verdade se pegue reconsiderando, querendo reconsiderar, na verdade, essa direção que ele te entregou e passe a querer considerar a direção que vem de uma outra pessoa. Possa ser essa pessoa um líder espiritual, ou seus pais, ou uma pessoa mais velha. E seja lá quem essa pessoa for, é muito importante que você pense muito bem antes de tomar essa decisão. E já deixando bem claro que o intuito desse vídeo não é dizer para você, olha, não siga, não ouça essas pessoas. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas para você ter um pouco mais de cuidado antes de querer tomar essa decisão. No livro de 1 Reis, capítulo 13, verso 1 em diante, é contada a história do homem de Deus, que inicialmente começou muito bem, obedecendo às direções que Deus tinha dado a ele, tudo direitinho, até que chegou na metade do caminho e encontrou com um profeta mais velho, que a Bíblia faz questão de dizer que era mentiroso. E esse profeta estava fazendo um convite a esse homem de Deus, mas esse convite era totalmente contrário ao que Deus tinha direcionado a esse homem fazer. A direção que Deus tinha dado a esse homem era: não volte pelo mesmo caminho, não coma nem beba nessa cidade. E esse profeta, que morava nessa cidade, fez esse convite: venha à minha casa, come e beba, porque o Senhor Deus. E o problema é que o homem de Deus cedeu a esse convite, mesmo sabendo que, no particular, Deus tinha dado uma direção totalmente contrária. E infelizmente o final desse homem de Deus é muito trágico, porque ele acabou sendo por leões. E quando eu terminei de ler essa passagem, eu automaticamente me fiz duas perguntas. A primeira foi que por que esse homem de Deus decidiu seguir essa nova direção, que era totalmente contrário ao que Deus tinha entregado a ele no particular? E segundo, por que esse final tão horrível e trágico não recaiu sobre o profeta mentiroso? Mas é muito importante a gente pensar da seguinte forma: nós não sabemos ao certo o que esse homem de Deus pensou para aceitar essa nova direção. Mas se fôssemos esse homem de Deus, assim como podemos passar por isso também, é muito fácil passar por isso, o que também nos faria reconsiderar e seguir uma nova direção que vem de uma outra pessoa. E tem N motivos que podem ser observados por você, mas esses motivos só vão te trazer insegurança. Como, por exemplo, talvez a direção que essa outra pessoa esteja te entregando seja mais confortável, seja mais seguro, ou talvez a direção que você esteja recebendo venha de uma pessoa mais velha. E você pense, nossa, com as pessoas mais velhas está a sabedoria, né? Eu sou só um jovem, o que eu tenho, o que eu sei da vida. Mas a questão é que Deus, ao longo da Bíblia, é mostrado que ele chama os jovens, ele chamou Davi, que estava lá pastoreando para ser rei de Israel. É claro que demorou uns anos, mas chamou um jovem. Jesus escolheu 12 meninos para ser discípulos dele, Daniel, Sadraque, Mesaque, todos jovens. Por isso que você também não pode se sentir inferior por causa da sua idade. Se fosse assim, o Senhor Deus não teria escolhido nenhum desses jovens, como é mostrado nas passagens bíblicas. Ou você pode pensar que é mais tabu ainda para aqueles que estão inseridos na igreja, né? Como eu. Pensa, nossa, mas é um líder espiritual, né? Ele tem essa autoridade e tudo mais. Mas essa hierarquia também não pode sobrepor a voz de Deus, né? Não pode querer estar acima da voz de Deus. Porque ele é um líder, sim, mas ele ainda não é Deus. Então você também possa pensar. Ou também você possa ser a pessoa que simplesmente não sabe falar, não. Acontece que muitos motivos aparecem e são observados por você, e tudo isso te traz insegurança. Você pensa, será que foi Deus mesmo? Será, será, será? E quando o Senhor Deus te entrega uma direção, ele nunca entrega assim aos ventos, ele sempre confirma que é para você seguir essa direção. E cabe a você analisar se tudo isso que você recebeu de direção está totalmente coerente com a palavra dele. Eu não sei como você recebeu essa direção, mas você tem que procurar saber se é totalmente coerente e baseado, se é o Espírito Santo que está trazendo essa direção para você, e cabe a você crer agora. Confiar totalmente no Deus que te vê no particular, que cuida de você no particular, que está com você no particular. Mas agora, se você
não querer obedecer essa direção, você tem esse direito, mas a responsabilidade de obedecer é totalmente sua. Assim como vemos no livro de 1 Reis, capítulo 13, a consequência dessa desobediência não recaiu sobre o profeta mentiroso. E por quê? Porque a responsabilidade da obediência era totalmente do homem de Deus. Então, não pense você que se você seguir essa direção que essa pessoa está te dando e dar errado, essa outra pessoa que vai pagar. Não vai. Quem vai sofrer mais as consequências vai ser você. É claro que esse profeta mais velho também sofreu uma certa consequência ruim, né? Um arrependimento e depois, se você quiser, você lê. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Para vocês pensarem muito bem, para vocês não se sentirem inseguros com a direção que Deus te fez no particular, ou com a promessa que Ele te fez, seja lá o que Ele te entregou no particular. Não fique inseguro, porque se você buscou saber se é totalmente coerente, se o Senhor Deus te confirmou de uma ou várias formas, então resta agora você crer, porque tudo isso gera testemunho e é tudo no particular. Você não precisa se sentir inseguro porque não foi uma pessoa mais velha ou uma autoridade, ou seja lá quem ela seja. Mas você precisa confiar nesse Deus, que não escolhe pessoas para entregar o que ele quer entregar. Então, você ficou até aqui. Muito obrigada. Eu espero que essa palavra tenha te alcançado. E eu espero que no futuro, se você precisar dessa palavra, o Espírito Santo te lembre também. Beijinhos e Deus abençoe.